pessoa morreu no Rio de Janeiro, vítima da frente fria provocada pelo ciclone que atingiu o sul do país. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga. Um idoso de 75 anos de idade morreu depois que árvores caíram sobre um cabo de energia. Esse cabo de energia acabou atingindo esse idoso de 75 anos de idade em Sana, distrito de Macaé, no norte fluminense. O idoso foi identificado como Aloysio Torres. Chegou a ser socorrido por pessoas que passavam pelo local e presenciaram a cena, mas morreu no hospital. Não resistiu aos ferimentos. Esse ciclone extratropical que atingiu o sul do país e trouxe uma frente fria aqui para o Rio de Janeiro, provocou ventos fortes, vendaval, como no caso de Sana em Macaé, mar agitado, ondas de até 4 metros de altura e um ambiente diferente daquele acostumado por cariocas e também por fluminenses. No entanto, segundo Corpo de Bombeiros, Meteorologia e Marinha, todos esses fenômenos consequentes do ciclone extratropical na região sul do país já estão indo embora, já estão se dissipando por aqui. Do Rio, Rodrigo Viga. Formação de ciclone extratropical que causou danos em várias regiões do país, especialmente a sul e sudeste, nesta semana ainda deve trazer efeitos neste sábado e domingo. Então, para falarmos desse assunto, nós recebemos agora o meteorologista e consultor em climatologia, astronomia e geologia, o Rodolfo Bonafim, a quem eu agradeço demais pela participação. Rodolfo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, inclusive, em nome da minha entidade que eu represento, ONG Amigos da Água. É o seguinte, né? Eu já estava pensando a respeito justamente desses cabos de alta tensão, que os nossos avós já diziam antigamente: toma cuidado com o vento, que pode cair cabo de alta tensão. Em Itanhaém, no litoral de São Paulo, houve um caso semelhante, uma idosa de 80 anos, que foi vítima de um cabo de média tensão. Então eu fico pensando, as mudanças climáticas estão aí. A pandemia ofuscou um pouquinho essas mudanças do clima, mas elas estão rolando. Infelizmente, nós estamos vendo que nós, enquanto comunidade, sociedade organizada, autoridades do poder público, ainda não estamos dando a atenção necessária para essas mudanças do clima. Tempestades mais severas, chuva mais forte, nem sempre toda chuva é realmente devida a uma mudança do clima, certo? Mas nós estamos vendo, nos últimos anos, uma média maior de chuvas mais intensas, ventos mais intensos, secas severas, inundações. E isso faz, quando a gente acontece desses acidentes, nós vemos que as cidades do Brasil ainda estão muito vulneráveis. Nós somos muito vulneráveis a essas mudanças climáticas. Temos que tomar medidas para mitigar isso daí. Uma das coisas que eu estava pensando, inclusive, aqui, e falando até com colegas, enterrar cabos de alta tensão seria uma forma de você, inclusive, evitar, o furto de cabo de alta tensão, que tem sido também perigoso para a população brasileira, né? E quando tem esse vento. Na verdade, a gente tem que ter uma cultura daqui para frente que, apesar da mudança climática, não ficar com aquela lamúria tipo, e o vento levou. O vento foi culpado? Sim, mas nós também temos nossa parcela de culpa, porque nós temos ainda um país ainda que precisa estar mais alicerçado, copiando modelos de outros países, como, por exemplo, a Austrália, que desde cedo se prepara para as enchentes de verão. O que agora nós estamos fazendo com relação ao preparo das chuvas que virão na primavera, no verão, e com o fenômeno El Niño se avizinhando de nós? Então, a tendência de ter bastante chuva, bastante tempestade no próximo verão, final da primavera, o que nós estamos fazendo? Estamos nos preparando, como a Austrália, por exemplo, principalmente quanto às populações que moram nos litorais de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, as mais vulneráveis. Pois é. Agora, Rodolfo, eu queria voltar um pouco nas notícias que nós acabamos compartilhando nos últimos dias, esses fenômenos climáticos na região sul do país nos últimos dias. A maioria, presumo, diretamente ligada aos ciclones extratropicais que atingiram os estados do sul do país. Agora, o que pode explicar a formação desses ciclones, hein?
O ciclone extratropical é um fenômeno comum, especialmente no sul do Brasil. E ele chega à região sudeste todos os anos. É um famoso visitante aqui da costa brasileira. Todos os anos nós temos, especialmente no inverno e na primavera e até no outono, esses ciclones. Mas agora, devido à aproximação do fenômeno El Niño, porque na verdade já é oficial o El Niño, é aquele fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico que tem efeito em quase o mundo inteiro. Só que falta, lógico, né? Esse calor a mais da água do mar, do Oceano Pacífico, ela aos poucos vai sendo absorvida pela atmosfera, mas não de uma forma assim rápida. Mas já estamos sentindo os efeitos. Mais tempestades no sul, mais geração de ciclones, e aqui, na região sudeste, tem vindo menos. A região sul do Brasil tem sofrido muito mais com o ciclone, mas esse daí, de tão forte que foi, que ele se formou no continente ao invés de se formar no mar, nós tivemos o impacto dele até no Rio de Janeiro, como foi agora há pouco o noticiado lá em Macaé, que é o litoral norte do Rio de Janeiro. Pois é, agora a gente tem visto muitas consequências por conta da passagem desses ciclones. As temperaturas caíram em muitas cidades, chuvas muito fortes, até neve chegou a ser registrada no estado de Santa Catarina. Quais localidades mais foram impactadas com a passagem do ciclone, hein, Rodolfo? Então, o sul do Brasil foi realmente a região, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as regiões mais impactadas pelo ciclone. Porque quando o ciclone se forma, ele é um pacote completo, é um kit completo. É o ciclone, mais à frente, fria, e a massa de ar polar que vem atrás. E o próprio ciclone impulsionou essa massa de ar frio. Quando você tem um ciclone muito potente, quando você tem serras muito próximas do litoral, o caso de Santa Catarina, você tem o quê? Muita umidade chegando e temperaturas muito baixas com o ingresso da massa de ar polar. Então, a combinação da umidade intensa do ciclone mais o frio da massa de ar polar faz com que gere neve. Agora, aquilo que os meteorologistas apontaram e previram se confirmou ou os fenômenos acabaram vindo mais intensos e fortes? E os gestores públicos, na avaliação do senhor, se prepararam para a chegada do fenômeno? Então, justamente isso, né? Foi emitido alertas, as defesas civis fizeram o seu trabalho, como sempre de alertar, eles até alertam até demais, porque todo cuidado é pouco, é importante isso, né? Agora, é bom pontuar aqui que o vento, a velocidade do vento muito alta não foi distribuída uniformemente por todas as regiões. Por exemplo, eu tenho estação meteorológica há mais de 20 anos na cidade de Santos, litoral de São Paulo, e aqui, no meu posto meteorológico, a velocidade do vento máxima, a rajada máxima foi de 35 quilômetros só, acredite se quiser. Deu até praia em Santos no dia seguinte, em várias praias de Santos, a velocidade do vento não passou de 30 km por hora, muitas pessoas aproveitaram a praia, parece uma coisa assim, paradoxal, uma coisa absurda. Geralmente, o imaginário popular, quando pensa em ciclone, é chuva, vento, e realmente teve rajadas, mas as pessoas puderam aproveitar a praia, né? Sol, calor de quase 34 graus. Né? Enquanto isso, em Itanhaém, a velocidade do vento, onde aquela senhora, infelizmente, aquela senhorinha foi vítima, atingiu aí cerca de 90 por hora. No Guarujá, que é vizinha a Santos, né, que não fica a apenas 13 quilômetros da estação que eu mantenho, a velocidade também chegou a 81 quilômetros por hora, que também nós temos um posto avançado lá, durante todo esse período em que santistas puderam aproveitar a praia. Veja só. Agora, informação importante, queria pedir as informações para os próximos dias. Qual é a previsão do tempo para as regiões sul e sudeste? O ciclone já foi embora, né? Sim, já, como é que é? Já foi tarde. Já está a mais de 3 mil quilômetros da costa brasileira. Na verdade, quando se fala em passagem, muitas mídias noticiaram a passagem do ciclone pela região sudeste, do litoral sudeste. Não, o ciclone não passou. Na verdade, o centro dele ficou o tempo todo no sul do Brasil. Acontece que o campo de vento dele é tão forte que acabou chegando até aqui e ainda com força em muitas regiões, infelizmente. Bom, passou o ciclone, já foi embora, já era, agora é a hora da massa de ar polar. As temperaturas estão muito baixas, principalmente na madrugada, nas regiões mais altas, Planalto, Serras, a cidade de São Paulo,
tem experimentado isso, principalmente aqueles bairros mais próximos da Serra do Mar, com Capela do Socorro, ali naquela região ali da represa, ali de São Bernardo do Campo, ali realmente a temperatura fica mais baixa, a mínima fica na casa de 1 dígito, abaixo de 10 graus, e deve continuar assim até pelo menos terça-feira, essas temperaturas baixas, com sol durante o dia, temperaturas amenas durante o dia, litoral sempre um pouco mais quente. O litoral tem sido menos afetado por essas viradas de tempo ainda, né? Passagem do ciclone extratropical e suas consequências em destaque nessa entrevista com o Rodolfo Bonafim, meteorologista, a quem eu agradeço demais pela participação. Rodolfo, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, é um prazer participar aí com vocês. Contem comigo. Obrigado, até a próxima.